Olá, bem-vindo. Nesta aula veremos as strings, que é um tipo de dado básico em Python. Veremos o que é uma string. Antes de ver o que é uma string, vamos apenas se lembrar que Python possui alguns tipos de dados básicos e algumas estruturas básicas de dados. Então temos aqui duas listagens, uma contendo os tipos de dados básicos e uma outra contendo as estruturas de dados básicas em Python. Nesta aula, veremos as strings. De maneira informal, podemos ver as strings como um texto. Criamos uma string utilizando aspas simples ou duplas. Neste exemplo 1, vamos criar uma string com aspas simples. Para Python, isto é uma string em decorrência do uso das aspas simples. Tudo o que está entre aspas simples, Python interpreta simplesmente como um texto. Vamos utilizar a função type para verificar isto. Acrescentando uma célula abaixo desta, clicando neste botão, podemos utilizar a função type e passar como argumento esta string bom dia. Python nos retornará o tipo de dado do argumento que passamos. Executando esta célula, temos que Python nos retorna que este argumento é do tipo string. Neste exemplo 2, vamos gerar uma string com aspas duplas. Aqui é um outro exemplo de uma string. Python reconhece isto como um dado do tipo string em decorrência do uso das aspas duplas. Tudo o que está entre aspas duplas, Python considera simplesmente como um texto. Utilizando a função type e passando como argumento amanhã vai ser outro dia, podemos ver que Python considera isso uma string. Vamos ver agora uma definição formal do que é uma string. String é um tipo de dado interpretado como uma cadeia de caracteres. Temos um conceito formal e um conceito informal do que é uma string. Vamos ver no exemplo 3 por que o conceito formal é mais adequado. Ainda que inicialmente podemos ficar com a ideia informal, que é um pouco mais simplista. Temos aqui uma string. Sabemos que é uma string em decorrência da utilização das aspas. Apesar disto ser uma string, não podemos dizer que é um texto, mas podemos dizer que é uma cadeia de caracteres. Por isso, o conceito formal é melhor do que o informal, porque é mais geral. Utilizando a função type,
podemos ver que esta cadeia de caracteres é considerado uma string por Python. Assim, uma cadeia de caracteres pode formar um texto ou pode não ter nenhum significado, como neste exemplo. Em qualquer um dos casos, ao utilizar aspas duplas ou simples, Python considera como uma string. Neste exemplo 4, vamos gerar uma variável e atribuir uma string a ela. Isto porque quando estamos escrevendo um programa, dificilmente colocamos uma string de forma solta, como nos exemplos anteriores. Neste exemplo, estamos criando uma variável e atribuindo a ela uma string. Ao executar esta célula, Python gera uma variável chamada letra e atribui a ela esta string. Pela função type, podemos ver que a variável letra é do tipo string. Assim, quando atribuímos uma string a uma variável, podemos dizer simplesmente que a variável é do tipo string. Nesta aula, vimos as strings, que é um tipo básico de dados em Python. Vimos o conceito geral de string. Então é isso, até a próxima.